adora a Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 em diante, indo até o 24, do 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Nós temos nesses dias, irmãos, falado sobre as parábolas de Jesus. Eu, pastor Isaac, pastor Wesley, seminarista Marcelo, pastor Antônio Marcos, falamos e pregamos em algumas ocasiões uma série de pregações sobre o reino de Deus e o Sermão do Monte. E é interessante que cada parábola que Jesus conta tem a ver com a implantação do reino, tem a ver com os valores do reino. E essa que nós vamos ler hoje, também da mesma forma nos fala sobre esses valores do reino. Então, fazendo a leitura de Lucas capítulo 14. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo, que entre nós habita, venha trazer luz e inspiração sobre nossas mentes e ouvidos quando vamos ouvir a tua palavra. Sobre nosso coração, que é o terreno que ou pode estar preparado ou pode estar árido, mas que nesta noite o teu Espírito prepare este terreno para receber a semente da tua palavra. Saiamos daqui, Senhor, com vida do Senhor. Saiamos daqui com inspiração do Senhor. Saiamos daqui cheios da tua palavra, do Senhor, da tua presença, ó Pai. Aqueles irmãos que estão no culto presencial, assistindo ou cultuando no seu lar, pelas redes sociais, também, Senhor, sejam abençoados por Ti da mesma forma. Que a distância geográfica não seja nenhum impedimento para o Teu Espírito agir, transformar, moldar, conforme quer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esta, irmãos, é considerada a parábola da grande ceia, o convite para a grande festa. E se você for decorrendo o texto, batendo os olhos aqui, você logo de imediato já vê algumas lições que já são, quem sabe, muito claras no texto quando falamos a respeito de reino de Deus. Algumas verdades aqui já são fáceis de nós observarmos. A primeira destas verdades que aparece nesse texto é que a salvação é uma grande festa. A vida com Deus é uma grande festa, é um banquete de alegria. Deus preparou para o seu povo um banquete de alegria. A vida cristã
oferece alegria, celebração de alegria. E nesse texto, a salvação é comparada a uma festa de alegria, a um banquete de alegria. Todos nós cristãos somos chamados, convocados para sermos alegres. Nós até podemos ter momentos de tristeza, mas na essência do nosso comportamento somos alegres, satisfeitos, contentes com o que Deus nos dá e principalmente alegres pela salvação em Cristo. Nós que conhecemos um pouco das religiões ou através de leituras ou pesquisas, sabemos o seguinte, que nem sempre as religiões pregam a alegria. Por exemplo, o islamismo tem uma ideia muito clara de que, principalmente nos grupos mais radicais, os xiitas, por exemplo, de que o homem não pode rir. Rir é sinal de fraqueza. Sorrir é sinal de isso mesmo. Depois, na hora de editar a pregação, tem que cortar as gaguejadas aqui. Mas a ideia é a seguinte, de que nós, os cristãos, temos alegria em Cristo, levamos Cristo sempre com um sorriso. Na religião chamada Shintoísmo, as pessoas são incentivadas na religião pelo medo. O medo acaba sendo o combustível para a religião. Da mesma forma, o hinduísmo tem a ideia da roda da vida como algo triste, que você precisa escapar desta tristeza. Também, nos cultos afro, que são muito comuns na nossa nação brasileira, os deuses, os guias, as entidades precisam ser apaziguadas com oferendas nas encruzilhadas, nas cachoeiras, porque senão eles ficam bravos e se vingam. Ficam bravos e se vingam, então as pessoas servem por medo. Mas a alegria do cristianismo é que nós servimos a Deus com satisfação, porque Ele nos convidou para a grande festa. Aleluia! Isso nos causa alegria, uma festa de alegria. A segunda verdade é que a salvação é um banquete todo preparado por Deus. Nós somos apenas convidados. Nós vamos apenas para desfrutar. O resto Deus faz. Na salvação do homem, não há nada que o homem possa fazer e oferecer a Deus para dizer: Senhor, Tu és obrigado a me salvar porque eu estou aqui te oferecendo algo. Eu estou aqui comprando ou trocando a salvação. Não. Todo banquete é preparado por Deus. E chega o momento que Deus apenas chama e diz: venha para a minha mesa, venha para o meu banquete. O homem não pode acrescentar nada à salvação. Foi o pregador Charles Spurgeon que disse que a tentativa do ser humano de tentar salvar-se, aproximar-se de Deus para a salvação com a justiça própria, seria mais ou menos como a tentativa de um morto. Dizer assim: agora eu vou reunir forças, empenho para voltar a viver. É inútil. Nós estávamos, diz a Bíblia, mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Também, ele faz a comparação, outro pregador, aliás, o Moody, faz a comparação dizendo que seria mais ou menos como alguém se afogando num redemoinho, alguém se afogando e a vida sendo levada para aquele epicentro e pedindo socorro e gritando. Seria como alguém tentar se salvar sozinho, puxando o seu cabelo
para fora da água não faz sentido, porque precisa de uma força externa. Alguém que está fora precisa puxar. E esse texto que nós lemos nos dá claramente a ideia de que Deus prepara toda a festa. Nós somos apenas convidados. Ele nos escolheu na eternidade, diz a Bíblia. Ele foi quem abriu o nosso coração para recebermos a semente do Evangelho. Ele é que gerou em nós, através do Espírito Santo, o arrependimento para os pecados. É dele que vem a regeneração, é dele que vem a justificação, e é ele quem nos santifica através do Espírito Santo que atua na vida daqueles que são escolhidos por Deus, preparando-nos para o dia da salvação, o dia do encontro com Deus, o dia em que estaremos com Ele eternamente. E por fim, é Ele que nos glorificará. Teremos um corpo glorificado, tudo feito por Deus, todo banquete preparado por Deus. O pão da vida está sobre a mesa, a água da vida está sobre a mesa. Essa é a segunda verdade. A terceira verdade é que há pessoas que não priorizam esse grande banquete da salvação, essa grande festa. E uma das boas interpretações para este texto é que Israel, que era o povo de Deus da velha aliança, tinha a primazia de ouvir o Evangelho. Eles estavam na frente, na fila, do que nós brasileiros, século 21, a salvação foi anunciada primeiro à raiz de Davi, primeiro ao povo escolhido da velha aliança. Israel foi primeiramente convidado para a festa, mas o que Israel fez? Rejeitou o convite da salvação. João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz: Jesus veio para o que era seus, para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus. E aqui há uma lista, quem sabe, do que é o coração do homem, do ser humano, ao longo dos séculos com relação ao Evangelho. Não só os judeus, mas todo homem que ouve o Evangelho, recebe o convite para a grande festa da salvação e rejeita. Quem sabe entra aqui entre esses três tipos de resposta que nós encontramos na Bíblia. A primeira delas, uma mentira. Você encontra aqui no versículo 18. Disse o primeiro, o que recebeu o convite: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Eu pergunto, quem compra uma propriedade, um campo, uma chácara, ou um sítio, ou um terreno, sem ver? Ninguém. Você primeiro vê, primeiro vai lá de novo, primeiro mede, primeiro pede para ver a escritura, e esse, com certeza, está mentindo, dizendo: eu não posso. E aí ele arruma uma mentira para dizer: eu não posso ir para a grande festa da salvação, porque comprei um campo, e agora, depois de comprado, é que eu vou ver. Né? Você trabalha com corretagem. Né? Você já viu alguém comprar sem ir ver primeiro? Nem vendo não está comprando. Né? Então, em primeiro lugar, uma mentira. Portanto, alguém que apresenta uma desculpa esfarrapada, dizendo: não posso ir. Mas, na verdade, a resposta seria: eu não quero a salvação. Existem pessoas assim. Lembro-me, falecido pai, numa ocasião, pregando o Evangelho a uma colega de trabalho, e ela
fez assim, tampou os ouvidos e disse: seu Elias, pastor Elias, não pregue, não fale do evangelho, porque se você falar, eu já vou estar ciente. Estando ciente e dizendo não, aí eu sou culpado, então eu prefiro ser inocente. E tampou os ouvidos para o evangelho. É assim o quadro de muitas pessoas, é assim o quadro de muitos dizendo: comprei uma terra e vou vê-la. E na verdade é apenas uma forma de dizer: eu não quero a grande festa da salvação. Aí o segundo rejeita dizendo: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O primeiro disse que tinha uma coisa melhor para ver, um campo, que disse que comprou. O segundo disse que tinha uma coisa melhor para fazer. Este convidado é a figura de todo homem, todo ser humano, toda mulher que rejeita o reino de Deus por causa do seu trabalho, por causa dos seus afazeres, dos seus negócios. Não é errado trabalhar, pelo contrário. Há todo um incentivo ao longo da palavra de Deus que sejamos trabalhadores, que sejamos produtivos, que sejamos homens e mulheres dedicados ao que fazemos. Mas a questão é trocar pela salvação. Tudo que você troca pela salvação é a sua idolatria. Tudo que trocamos por Deus e fazemos essa troca dizendo: Deus, saia do trono da minha vida porque tem outra coisa mais importante para a minha vida. Isso toma o lugar de Deus. O terceiro é aquele que não aceitou o convite porque tinha uma coisa melhor para desfrutar, o casamento. Versículo 20, o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O primeiro tinha uma mentira, o segundo uma desculpa, o terceiro uma justificativa legal. E eu já explico o porquê que ele estava amparado pela lei para essa justificativa. Só que eu acho que esse acaba sendo o pior. O casamento é uma experiência boa, dada por Deus. O casamento é uma bênção para todos nós casados. Mas deixar o convite da salvação por causa do casamento, deixar o convite da salvação por causa da família, é algo que pode parecer nobre, mas também entra entre aqueles que deixaram Jesus ou a festa da salvação por algum motivo. Este perdeu as bodas nos céus por causa das bodas aqui na terra. E a palavra escusa que aparece aqui teria o seguinte sentido: excusa, ex causa, seria ficar livre da obrigação. Juridicamente, este último aqui estava isento da obrigação. Ele poderia dizer: para mim é prioridade o casamento, a lei me ampara e eu não posso ir na festa. Inclusive, nesta ocasião em que o texto é escrito, os soldados que recém casavam ficavam livres da obrigação de irem para a guerra, de irem para as batalhas, de irem servir ao exército romano, ou, no caso, na maioria das nações existia esta lei. Era juridicamente isento. Mas ele foi convidado. Ele podia levar a sua esposa no grande banquete. E ele também acha a brecha da lei para dizer não
ao Evangelho. Entenderam como há pessoas sutis para dizerem não para as coisas de Deus? Ele acha a justificativa, que não é nem a mentira do primeiro, nem a desculpa esfarrapada do segundo, mas é a justificativa legal para dizer não vou a esta festa. Existem coisas que nós poderíamos fazer, amparados pela lei, mas que o Evangelho nos impulsiona a fazer com alegria, com serviço, com determinação, com coração inflamado. Quando falo sobre isso, por exemplo, lembro-me do missionário Orlando Boyer. Orlando Boyer serviu há algumas décadas atrás a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ele veio dos Estados Unidos da América como missionário, mantido pela Junta de Missões, e trabalhou durante décadas aqui no Brasil, traduzindo apostilas, traduzindo livros para a CPAD, traduzindo material para ensinar obreiros. Muitos deles hoje são pastores, através do material de Orlando Boyer, através do material que ele compôs, ele que fundou os institutos bíblicos. Cada campo da Assembleia de Deus hoje existem os institutos bíblicos, o IBADEP, ou então o IBA, e assim por diante, conforme o Estado tem uma sigla. Mas é interessante que quando ele estava com 75 anos de idade, pela lei, ele tinha que deixar a missão, compulsoriamente era jubilado e voltava para o seu país. Ele foi contrariado, mas foi obediente, voltou para os Estados Unidos, mas ficou muito triste, e seus dias foram se passando com muita angústia por ter deixado uma missão incompleta aqui no nosso país, no Brasil. A esposa de Boyer, dali um tempo, morreu, e ele foi, quando foi avisado de que o corpo dela estava no necrotério, numa sala do hospital, ele foi ali, ele orou, ele chorou. Pela última vez, ele beijou a sua esposa, deixou que as lágrimas corressem por causa da saudade daquela que lhe foi a companheira de campo missionário. Mas ali 3 dias, o hospital ligou para a agência de missões e disse o que aconteceu, que o missionário não veio sepultar a sua esposa. Ela está aqui ainda. 3 dias se passaram e procuraram Orlando Boyer em tudo que é lugar. E o missionário pegou o dinheiro da missão que seria para sepultar a esposa, comprou a passagem para o Brasil e veio para cá para continuar traduzindo livros e apostilas e continuar a produzir todo o material para a formação de obreiros e evangelização do nosso país. Quero dizer para você que é casado, não faça isso em casa. Não faça a mesma coisa. Mas ele fez. E eu quero dizer com isso que ele tinha o amparo da lei, da missão, tinha o amparo da burocracia para dizer, pronto, acabei a minha carreira, fiz o que podia. Não, ele queria fazer mais. Ele queria ir adiante. Ele queria mais pelo reino de Deus. O banquete é rejeitado nesse texto por causa de banalidades. O costume daquele tempo era o anfitrião avisar o dia em que haveria o banquete. O banquete vai ser dia tal do mês tal. E as pessoas guardavam o dia inteiro no calendário, dizendo, este dia está reservado para o banquete, confirmava, e depois um servo porta-voz passava no dia
dizendo qual seria o horário em que o banquete estaria todo pronto. Então, na verdade, era um convite em duas etapas. A primeira etapa, reserva o dia. A segunda etapa, está pronto, daqui meia hora pode ir, estará tudo pronto. Os convidados, nesse texto, dá a entender que disseram sim no primeiro momento. Nós vamos. Porque aí o servo vem e vai passando entre os convidados e dizendo, está tudo preparado. Só que aí no segundo momento eles dizem não e arrumam as desculpas. Isso nos dá a entender também de que tem muitas pessoas que estão entre os cristãos, que estão entre o povo de Deus, que já receberam a primeira etapa do convite, mas aqui no coração estão trocando prioridades. Os 3 convidados poderiam ter dito sim. O primeiro poderia ter dito, eu vejo o campo depois. O segundo poderia ter dito, eu vou testar o arado com as 5 juntas de boi depois. O jovem que casou podia ter levado a sua esposa no banquete, mas por questões banais se diz não ao grande convite da salvação. Ainda hoje, por questões banais, infundadas, fúteis, pessoas rejeitam a grande festa da salvação. A quarta verdade é que nem sempre o que afasta os convidados da salvação, do banquete da salvação, são coisas ruins, ou são coisas más. Todas as 3 coisas citadas aqui são boas e nobres. Comprar um campo é um empreendimento. Que bom! Comprar bois é trabalho, tem a ver com trabalho. É alguém potencializando o seu trabalho de arar a terra. Casar, compromisso abençoado, projetado por Deus. Mas, às vezes, a gente transforma o bom na desculpa para não ter o melhor, que é o convite da salvação aceito. Não são apenas os vícios crassos que levam alguém a dizer não para a salvação. Não são apenas os pecados escandalosos que afastam pessoas do reino de Deus. A agenda religiosa é uma coisa boa, mas pode afastar pessoas de Deus. Lembro-me de ter lido sobre um pastor, eu até cito num dos livros, que ele era tão envolvido com o trabalho em si, o trabalho de Deus, que o trabalho de Deus lhe afastou de Deus, da comunhão com Deus. E ele chega no fim do ministério desistindo do ministério e desistindo do Deus do ministério também. Porque ao longo do tempo, ele trabalhava mais pela obra de Deus do que tinha comunhão com Deus. O que aconteceu? As forças se esvaíram. Uma coisa boa é trabalhar para Jesus. Queremos trabalhar para Ele. Mas, cuidado. Coisas boas também podem nos afastar de Deus. Os compromissos sociais são coisas boas, mas não podem tomar o lugar de Deus, da salvação. Há um livro chamado Cartas do Inferno. Eu estou lendo, ele é escrito por um filósofo cristão, C.S. Lewis, que há alguns anos atrás faleceu, e é um livro muito contundente. No livro, a ideia dele é que um demônio antigo, velho, experiente, está treinando o seu sobrinho, que é chamado de Vermelhinho, para, com a sutileza, tirar os crentes do caminho da salvação. E são várias cartas que ele escreve, cada carta dando um conselho diferente. Mas é interessante que numa das cartas, ele diz assim: meu querido sobrinho Vermelhinho, você não precisa confrontar sim o evangelho, não entre na bronca,
não bata de frente. Mas sabe o que você faz? Começa a distrair os crentes com coisas boas. Mas distraia. Olha o conselho. Com coisas boas, mas distraia. Para que eles tirem os olhos da salvação. E aí o coração fica enganado, pensando que está tudo bem. E não está bem. Eu temo que esse livro, que foi escrito, acho que em 1945, se não me falha a memória, tem tudo a ver com o tipo de geração de crentes que nós temos hoje, nas nossas igrejas. Algum tempo atrás, anos atrás, quando eu estava pastoreando uma igreja no Paraná, um querido amigo se aproximou da igreja. Ele foi se aproximando, pedindo oração. Fizemos amizade. Era um engenheiro influente. Tinha um bom escritório. Tinha um nome construído na sociedade. Mas por motivos de alguns negócios feitos, quem sabe, sem muitos contratos, muita segurança, ele foi à falência. E estava numa situação muito difícil, perdendo todas as coisas. Tinha ocasiões assim que ele estava com um carro já bastante velho, bastante surrado, e tinha que fazer algum bico para ter 10 reais para colocar de gasolina para aqueles dias. Na época, com 10 reais dava um bom... dava uma boa... dava para pôr um pouco de gasolina no tanque. Mas é interessante que ele vivia em oração. Ele separava um dia por semana para jejuar. Converteu-se a Cristo, fez o discipulado, batizou-se. Ia nas reuniões de oração, não faltava uma. Os cultos, primeiro a chegar, chegava, dobrava o joelho, colocava o coração perante Deus e só depois começava o culto, é que ele assentava-se, cultuava a Deus. Às vezes tinha alguma oportunidade, ele testemunhava como estava sendo as lutas naquela semana. E, de repente, eu comecei a observar que ele não estava mais nos cultos. Comecei a observar que já fazia tempo que ele não estava nas reuniões de oração. Um dia passei no seu escritório para conversar, orar, e ele disse: pois é, pastor, olha que bênção, eu comecei a ter serviço agora para todo lado, contrato para um lado, para outro lado, aqui na cidade, fora da cidade, Deus está me abençoando, não tenho mais tempo para nada, o senhor vê que eu nem estou mais na igreja, mas é por causa da bênção de Deus. Eu falei, peraí, Deus não faz isso. Deus não faz isso. As bênçãos de Deus nunca nos afastam de Deus. Elas nos aproximam de Deus. Aleluia. E vivemos para Ele. Não esqueça tudo aquilo ou todo aquele que se assenta no lugar que seria de Deus. E Deus fica em segundo ou terceiro plano. Isso denota idolatria. A idolatria não é apenas aquela imagem que substitui o Deus ou uma figura religiosa no imaginário religioso. Não, eu diria que essa é a idolatria menos problemática para nós. A idolatria mais problemática é quando sutilmente colocamos outras coisas no lugar que é de Deus, o trono de Deus. Terminando a história, este engenheiro acaba se afastando totalmente de Deus e dos caminhos de Deus. E qual era o discurso? Era como desses homens deste texto: eu tenho uma junta de bois e não posso ir para o banquete da salvação. Quinta verdade, o banquete da salvação é oferecido aos indignos. Versículos 21 a 23. Quando os convidados dizem não na última hora,
disseram sim num primeiro convite, o servo foi avisar o horário, e aí eles disseram, agora eu não posso. Tem a desculpa A, a B e a C. Aí o dono da festa diz para o seu servo, agora vá para as ruas, becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. E quando no original do grego ele está falando as ruas e becos da cidade, ele está se referindo às cidades do Oriente Médio, ele está se referindo às cidades de Israel. Como que ia dizer, os primeiros convidados, os religiosos, os fariseus, os saduceus, disseram não ao convite. Então, vai por Israel e chama e convida aqueles que são indignos, os doentes espirituais, para virem. Aqueles que não têm acesso à vida religiosa, vai, convida. E aí ele convida. Ele convida quem nunca esperaria um convite, ele convida quem nunca poderia retribuir um convite, ele convida quem jamais, de outra forma, desfrutaria de um banquete se não fosse um convite de surpresa. E isso tem a ver com a graça de Deus é assim. A graça convida quem não espera o convite. Se alguém rejeitou a graça, outro que está carente vai entrar no lugar. É o convite de Deus para a grande festa. Mas é interessante que o servo volta depois dessa empreitada e diz assim, ainda há lugar. Eu convidei pelas ruas, pelos becos, e ainda há lugar. E aí veja o que ele diz no versículo 23. Responde-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, e agora não é mais becos, caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar. Agora não é mais ruas e becos, é caminhos e atalhos. E não é mais um convite, é um convite bem mais incisivo. Em outras palavras, pega a gente a laço para esta festa, porque ainda há lugar. E aqui Jesus está se referindo a nós. Sabe por quê? Porque os gentios, os romanos, é que na época já tinham estradas, tinham caminhos, e as estradas menores eram chamadas de atalhos. E como o convite para quem já conhecia Deus, conhecer a Jesus, era um passo a mais para os judeus. Agora, para nós que estávamos distantes, longe, sem esperança, um povo que nunca ouviu falar de Jesus, nunca teve contato com Deus, e ele diz, vai, e o convite tem que ser agora tão incisivo, como se fosse uma obrigação, obriga as pessoas a virem. É o que nós chamamos de graça irresistível. Aleluia. Quando o convite para o Evangelho, o convite para a festa é tão impactante, e o Espírito Santo trabalha de uma forma tão intensa, que você não pode dizer não, não consegue dizer não. Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais intenso fica este convite. E o convite do dia do versículo 23 é aquele que convida todos os povos, nações, línguas, raças para o Evangelho de Cristo, para a grande festa da salvação. Nós temos pessoas que aceitam o convite da salvação, aqueles que não aceitam. Aqueles que estão dizendo, sim, eu quero participar desta festa. E aqueles que estão dizendo não. E tem aqueles que dizem não na segunda etapa. Tem aqueles que um dia já provaram
o Evangelho de Cristo, a alegria de Cristo. Já tiveram na mão o convite. E por vezes as coisas deste mundo entram e ocupam o lugar de Deus. E na segunda etapa do convite dizem não, não era bem isso, tenho outras prioridades. Que Deus nos dê graça para permanecermos fiéis até o fim. Aleluia! E participarmos da grande festa da salvação. Aleluia! Vamos ficar em pé.